E quais são, assim, diferenças você enxerga, assim, porque nós estamos imersos, né, na igreja brasileira Sim, e a gente sempre pensa que a igreja, da forma que ela é, né, ali onde a gente está inserido, ela é no planeta inteiro, né? sim. Quais são algumas diferenças que você enxerga da igreja brasileira para a igreja japonesa, assim? Olha, uma grande diferença que eu enxergo é que, por exemplo, no Brasil, você tá na rua, atrás de um caminhão tem Jesus Cristo é a salvação, Jesus te ama. O Então, tempo tipo inteiro, né? assim, você nasce num contexto onde você ouve falar de Jesus e você não precisa fazer um grande esforço. Eu falo isso comparado com o Japão, tá? Eu Sim, já vou sim. explicar. Um grande esforço para servir a Jesus. Agora, aqui no Japão, quando você fala eu sou cristão, você tem muitas retaliações. É Você mesmo. Até hoje. muitas. Até hoje. Até hoje. É assim, é livre pregar o evangelho aqui. Mas assim, a partir do momento que você fala eu sou cristão e você abre isso, então você tem muitas restrições dentro da sua família. Né? Lógico que é diferente do Oriente Médio. Né? Eles não vão te matar, eles não vão te deserdar, mas assim, eles rejeitam. Né? A maioria das famílias tradicionais rejeitam, então você acaba perdendo os amigos, você acaba vivendo, o número de cristãos é muito pequeno, então você acaba, por exemplo, se você falar assim para um japonês cristão, né? Você tem que esperar uma varoa cristã para você casar. É um negócio complicado. É mesmo. Porque são muito poucas as opções. Então é mais fácil ele ir ganhar alguém para Jesus para casar É do que mesmo. ficar esperando. Então essa é uma realidade muito diferente. Né? Olha só. E o culto, a liturgia, assim, Sim. da igreja japonesa, ela é diferente da Cara, nossa? as igrejas mais assim, as igrejas mais antigas, elas têm uma liturgia, eles são muito um culto mais silencioso, eles prezam muito pela questão da reverência, né? Então, assim, só que assim, as igrejas atuais, por ser muito influenciada pelos americanos, pelos coreanos, que são muito avivados também, então, assim, a gente tem cultos, assim, que nós fizemos um culto com a igreja japonesa, que você fala assim, gente, você fala assim, eu quero esse avivamento. É mesmo. Eu quero por isso os cristãos, são poucos cristãos, mas os poucos que tem, eles são muito compromissados e eles são muito cheios do Espírito e então assim, é muito bonito você ver assim. E o que eu percebo da cultura, assim, à distância, né? E um pouco convivendo, é um sim, sim, não, não, né? É um 880 ali no sentido de não sou, eu sou. E uma vantagem que eu vejo é que há uma cultura de disciplina, né? Sim. Então, quando você fala para ele, olha, vamos começar a orar, Sim. e você precisa ler a sua Bíblia, e você precisa estudar isso aqui, ele vai fazer realmente, né? Porque o japonês costuma ser extremamente disciplinado, né? Eles têm disciplina, eles têm compromisso, né, com horário, com tudo. Por exemplo, um japonês é uma coisa que quando eu vou pro Brasil eu falo, muitas pessoas se assustam, né? Os japoneses, eles ficam ofendidos se eu convido um japonês para um culto, mesmo ele não sendo cristão. Eu preciso dizer que no culto tem o momento da oferta. Por quê? Porque a mentalidade se eu estou usufruindo daquele local, se eu estou usando o ar-condicionado, se eu estou ali no local, eu preciso contribuir. Então, isso o não cristão, eu preciso contribuir. Então, se você chama um japonês e você não fala o que vai acontecer... E ele tá sem dinheiro na hora ali. Eles ficam ofendidos. Ele se sente ofendido. Ele se sente ofendido. Então, eles se preparam. Ele se sente ofendido em não poder contribuir. E não poder. Uau. Então, ele se prepara. O cristão japonês, ele se prepara para ir pro culto. Ele se prepara financeiramente, ele prepara... É aquilo assim... o primeiro amor sempre, sabe? Aquele temor, aquela reverência. Não, se eu estou na presença de Deus, eu preciso honrar a Deus. A questão da honra é muito forte aqui no Japão, então eles reverenciam, eles honram. Então isso chama muita atenção. E falar assim, você vai ler a Bíblia. Aqui tem um costume assim, a igreja pentecostal lê uma versão da Bíblia.
A igreja reformada lê outra. É mesmo? São versões diferentes. Então, na hora de ler a Bíblia, se coloca no slide e o pastor fala, agora nós vamos ler tal texto da Bíblia. Daí começa a ler todo mundo junto. Todo mundo lê a Bíblia junto. Todo mundo abre a Bíblia, todo mundo tem a sua Bíblia, abre a Bíblia e lê junto. Que demais, que demais. Muito legal. Eu lembro que uma igreja me convidou para vir pela primeira vez, em 2018, e aí, alguns meses antes, eu falei com um dos líderes e falei assim, poxa, será que não dava pra gente mudar? Aí, tipo assim, vou chutar, tá? Em vez de maio, a gente fazer junho e tal, né? E era em janeiro, né? Ele falou, não, cara, a gente alugou um teatro e não se aluga com menos de um ano. Exatamente. Não existe, tipo assim, eu chegar e falar, vamos mudar. Não, é tipo, para o outro ano, né? Às vezes com 2 anos. E eu acho incrível essa capacidade de planejamento, né? Que eles têm, né? Eu ouvi falar que empresas japonesas têm plano para 100 anos, né? Os japoneses são extremamente planejados. E assim, a nossa igreja, né, japonesa, então assim, a gente vai pro primeiro culto do ano, então eles já dão o calendário do ano inteiro e do começo do ano que vem, porque aqui o ano fiscal acaba no dia 31 de março, né? O ano fiscal acaba e começa o novo ano em abril, né? Então, assim, 1 ano e 3 meses de agenda, com todas as agendas, quando vai ter o culto de verão, quando vai ter o culto de inverno, quando vai ter o ajuntamento tal, tudo, e eles dão um calendário para você anotar e para você não esquecer. É uma coisa muito interessante. Isso é muito legal. E como é importante você ter noção disso para você fazer missões, né? Sim. Porque, por exemplo, eu já estive em alguns lugares na Europa, onde também tem essa cultura mais silenciosa, vamos dizer assim, né? O pessoal é mais comedido, tal, tudo fecha muito cedo, tal. E aí algumas igrejas são extremamente barulhentas e os nativos nem entram, né? Ou se vão, não permanecem, tal. Então, como é importante a gente ter esse discernimento para poder alcançar essa cultura, né? E talvez fazer algo que vai ser menos barulhento do que seria, um outro horário que alcança o pessoal, né? Para a gente poder fazer missões. Por exemplo, né, no Brasil, acredito que a maioria das igrejas funciona mais no período da tardezinha para noite, né, os cultos, né? Aqui tem que ser de manhã, né? Aqui tem que ser de manhã e assim, alguns meses veio uma pessoa do Brasil e eu queria que ele fosse pregar numa igreja japonesa, mas estava na época da pandemia, então estava com limite de pessoas e de horário, né? Eles não receberam esse pregador que eu ofereci para eles para pregar lá na igreja. Por quê? Porque eles falaram, vai ser uma desonra para o pregador. E eu falei, mas por que uma desonra para o pregador? Ele falou, porque ele só vai poder falar 20 minutos por causa do esquema que nós fizemos aqui de culto. E nós não, com todo o know-how, com tudo que ele tem, a gente chama ele aqui para ele falar 20 minutos, nós estamos desonrando ele. Então, dessa vez nós não vamos receber. Olha a mentalidade. Então, entender tudo isso é muito interessante. Nós mesmo, como igreja, nós temos hoje uma igreja japonesa mesmo, né? Que a gente cuida de uma igreja brasileira e uma igreja japonesa. Mas, por muito tempo, a gente tentou fundir, fazer as duas coisas junto. Então, o culto bilíngue, né? O famoso culto bilíngue. Canta 2 músicas em português, canta 2 em japonês, e intercala, né? Prega em português com tradução simultânea em japonês. Só que, assim, não dá certo exatamente por causa do choque da cultura, né? Sim. Sim. Uma outra coisa que eu percebi é que já inserido na cultura há uma mentalidade muito forte de servir. Sim. Né? É da cultura. Então eu percebo assim, por exemplo, quando eu entro num restaurante, que eles estão ali à disposição de servir, né? Quando eu chego no check-in do aeroporto, tá ali todas aquelas moças, aqueles rapazes, e eles já estão ali abaixando, como dizendo assim, ó, nós estamos aqui para te servir, o que você precisa, né? E isso facilita muito, né? Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, porque o evangelho o evangelho é servir, né? É entregar a sua vida, né? E isso é real, assim.
Total, super real, tanto é que a gente eu prego em português, em japonês, mas eu não reproduzo a pregação exatamente por causa disso, porque, por exemplo, para os brasileiros eu tenho que ensinar muito sobre servir. Exato. E sobre honra. Agora, para os japoneses, não faz muito sentido você falar sobre servir, sobre honrar, porque eles entendem o que é isso. Eles só querem saber o que é, o que eu preciso fazer, como funciona. Agora, por exemplo, uma das coisas que a gente prega muito para os japoneses é sobre graça. Uau, entendi. Sobre graça. Por quê? Porque como assim eu fui perdoado? Como assim eu não preciso fazer nada para ser salvo? Como assim, alguém de fez... graça? É, de graça. Isso não entra na cabeça deles. Então é aí que a gente gasta o nosso tempo para falar da graça, do amor de Deus, porque sobre servir, disciplina, honra, tudo isso a gente fala para os brasileiros aqui. Só cheio de graça. Cheio de graça, exatamente.